Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira para trazer consciência para nós, né? Para vocês. A nossa live de hoje vai ter um tema assim: escolhas, dor, sofrimento. Por que isso? Porque eu estava preparando o material hoje à tarde e eu me deparei com a seguinte pergunta: que escolhas eu estou fazendo que estão segurando a dor e o sofrimento na minha vida? Que se eu parasse de escolher isso, tudo mudaria. E essa frase, né, essa pergunta fez muito sentido para mim. Por quê? Porque hoje eu sei o quanto nós seguramos sofrimento, né, dor, sofrimento na nossa vida. A gente não desapega por vários motivos, até a gente talvez fale aí alguma coisa. Mas eu quero pedir para você, você tenha consciência de que você está segurando dor e sofrimento na sua vida por uma escolha, né? Porque a escolha é nossa, escolher ficar na dor e no sofrimento ou escolher viver uma outra vida de alegria, de diversão, de facilidade, né? E no Axis, a gente convida muito, né? O Axis nos convida a criar uma vida de alegria, diversão, criatividade, possibilidades. Por isso que nós fazemos perguntas. E essa é uma pergunta que quando você... E por que a gente faz pergunta? Porque a pergunta nos traz consciência. E quando nós temos a consciência do que está travando a nossa vida, nós temos a possibilidade de escolher diferente. Tudo na nossa vida é uma escolha, né? Tanto que a gente fala assim que a gente não pode ter dó dos outros, porque tudo é uma escolha da pessoa. O que a gente pode estar fazendo é trazer consciência, é o que eu faço aqui, né? Trazer mais consciência para vocês, para que vocês possam escolher diferente. Então, vamos lá para a pergunta de novo. Que escolhas eu estou fazendo que estão segurando a dor e o sofrimento na minha vida, que se eu parasse de escolher isso, tudo mudaria. Então, qual é a escolha que você está fazendo na sua vida? Se você está passando por dor e sofrimento, saiba que por algum motivo você está escolhendo passar por isso, tá? Isso a gente não vai detalhar aqui muitas coisas, até porque é uma live aberta, todo mundo pode assistir, e as pessoas não vão ter essa consciência, né, para interpretar tudo que eu quero falar aqui nessa frase. Mas quando você tem essa consciência, como eu disse, você tem a possibilidade de escolher diferente. Então, olha só que interessante. Eu, né, passei por depressão, ansiedade, síndrome do pânico, uma vida lascada em todos os sentidos, porque quando você não tem saúde, a tua vida está lascada. Mas o que acontece, pessoal? Quando a gente consegue lascar com uma situação da nossa vida, um pilar da nossa vida, muito provável a gente vai lascar com todos, né? Com todos os pilares da nossa vida. Por quê? Porque não existe uma coisa estar bem e outra não estar bem. Porque eu sou um todo, né? Nós somos um todo. E esse todo precisa estar bem para que as partes estejam bem também. Quando esse todo não está bem, consequentemente, as partes não estão. E se uma parte não está bem, que você consegue observar uma parte na sua vida não está bem, pode ter certeza que você está vibrando, né? Nos sentimentos, nas emoções densas que a gente fala. Né? Eu não vou falar negativa, mas as pessoas costumam dizer emoções negativas, né? Mas é as emoções mais densas, que é na mágoa, na tristeza, na vergonha, na culpa, no medo. Então, quando a gente fica vibrando muito nessas emoções, acontece que a nossa vida vira num caos, né? E só quando você tem consciência disso, você pode ter a escolha de mudar. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eu vivia na culpa, principalmente no vitimismo, porque a pessoa que não está tendo uma vida boa, ela vive um papel de vítima. Normalmente, ela se coloca como vítima da sociedade, vítima das outras pessoas. Então, a gente espera que
que os outros façam as coisas para mim, né? E se os outros não fizerem do jeito que eu gostaria, por isso que a minha vida está lascada. Eu vou usar essa palavra lascada bastante aqui para não falar outras coisas, né? Então, o que acontece? Quando eu mudo essa minha vibração, quando eu entendo isso, que ninguém é culpado pelo que acontece na minha vida, mas que eu sou responsável por tudo que acontece na minha vida, eu começo a achar novas possibilidades para mudar isso. Uma coisa que eu entendi que foi fundamental para mim, uma chave que virou na minha vida, foi que se eu tenho condições de criar toda aquela M que eu fazia na minha vida, por que não criar facilidade, alegria, saúde, né? Para minha vida isso era muito mais fácil. E espantem-se, né? Criar a facilidade na nossa vida é muito mais fácil do que criar a dificuldade. E nós criamos tudo na nossa vida. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês nessa live de hoje é isso, exatamente. Que escolhas eu estou fazendo, que escolhas você está fazendo, que estão segurando a dor e o sofrimento na sua vida? Como seria você largar isso? Né? Para que você ficar escolhendo? Ah, mas eu não sei, eu não vejo como fazer isso. Para isso, eu vou te convidar. Quarta-feira agora vai começar um treinamento que é uma terapia em grupo pelo Zoom, porque eu não posso fazer aqui no Instagram, né, para todo mundo, até porque eu preciso que a pessoa esteja presente no momento. Então, para todas aquelas pessoas que não conseguem fazer uma terapia individual, porque claro, a individual te traz assim um resultado muito mais rápido, porque a gente trata o teu problema, né, específico. Na terapia em grupo, ela acaba pegando mais pessoas, então acaba trazendo mais circunstâncias para a terapia. Mas é importante também que você já acaba tendo outras visões do que pode estar acontecendo na vida das pessoas. Logo, né, essa terapia será uma vez por semana, por 12 semanas. O tema é 12 semanas para mudar a sua vida. Se você está tendo dificuldade e não sabe como fazer para mudar a sua vida, tanto de trabalho, quanto profissional, quanto de saúde, quanto de doenças como a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, essas doenças, né, elas causam muito transtorno na nossa vida. E as pessoas deixam de fazer coisas porque estão sentindo esses sintomas. Então, se você quer melhorar a sua vida em 12 semanas, quarta-feira começa aqui o nosso grupo, né, que vai trabalhar tudo isso na sua vida. Eu vou pegar na sua mão e vou dar o passo a passo que eu fiz, né? Que eu fiz para sair da depressão, da ansiedade e da síndrome do pânico. E, na verdade, o que eu fiz para sair dessas situações, elas são válidas para qualquer situação na sua vida. Se você tem um relacionamento tóxico, se você está com problema no seu casamento, se você está com problema de aprendizagem, se você está com problema de timidez, né, tá atrasando a tua vida, se você está com problema de foco, se você está com problema, né, qualquer área da sua vida, de procrastinar, deixar tudo para depois, né? O que você precisa fazer? Venha conosco que eu vou te levar ao lugar que você deseja. Para isso, você vai precisar entender que para mudar a nossa vida, nós precisamos de principalmente 3 pilares, que é controlar seus pensamentos, controlar as suas emoções e automaticamente controlar as suas vibrações. Então, nós trabalhamos aqui com pensamentos, sentimentos e emoções e as vibrações, porque as nossas vibrações é o que atrai as coisas para a nossa vida. Então, por mais que as pessoas digam assim, ah, mas eu não tenho problema, né? Muitas vezes nós não paramos para observar o problema e a gente diz que a gente não tem problema. Só que a nossa realidade, ela é um reflexo daquilo que está dentro de nós. Ah, por exemplo, tem gente que diz assim, ah, mas a constelação trabalha muito, né, com o pai, com a mãe, problema com o pai, problema com a mãe. Aí a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho problema com meu pai, não tenho problema com a minha mãe.
Mas se os teus resultados não estão de acordo com o que você gostaria, algum problema você tem. E você precisa olhar para isso, porque só olhando para isso você vai conseguir melhorar isso. Porque se a gente nega essa informação, a gente acaba que a gente não sabe por onde mudar, né? E dentro da terapia, tanto da em grupo quanto da individual, eu consigo te levar, né, para aquele momento que você precisa resolver ali. Tanto que nessas terapias eu utilizo várias técnicas de hipnose, no qual é trabalhado o inconsciente, que é geralmente, né, e é aquilo que você não lembra, porque já diz inconsciente. Você sofreu algum episódio na sua infância, por exemplo, mas você nunca mais lembrou disso, né? Ou mesmo não é nem o sofrimento em si, mas a interpretação que nós temos da situação. Porque, por exemplo, às vezes os nossos pais fizeram, às vezes não, eles sempre fizeram o melhor para nós. Só que alguma situação pode ter acontecido que você interpretou de maneira diferente, certo? E essa interpretação, ela tá te causando um dano na sua vida. Não significa que os seus pais são culpados, né? E nem você, mas é uma interpretação que você tem. E aquela interpretação está no teu inconsciente. Enquanto você não trabalhar lá no inconsciente, você não vai conseguir mudar a sua vida. Tantas pessoas, elas pegam, né, faz um esforço danado para que possa realizar uma atividade na vida dela. A vida profissional, por exemplo, né? A pessoa se esforça, estuda, trabalha e faz e nunca consegue chegar lá no resultado que gostaria. Por quê? Porque existe alguma trava ali, né, que está até atrapalhando a sua vida e que você não tem consciência. Então, quando nós trabalhamos isso através de várias técnicas, uma delas é a hipnose, a gente vai trabalhar lá no inconsciente e descobrir, né, quais são as escolhas que você está fazendo inconscientemente que estão te mantendo na dor e no sofrimento, né? Que estão te mantendo numa vida travada, que você não está conseguindo realizar os seus objetivos. Então, é lá que nós vamos trabalhar. Então, é importante que você esteja aberto, né, para que mudanças aconteçam na sua vida. E são só 12 semanas para que você tenha todo o conhecimento que eu estudei 20 anos já, né? Foi em 2003, mais ou menos, que eu comecei a estudar sobre isso. E eu fui procurando técnicas, coisas que me auxiliaram nesse processo. Então, tudo que eu fiz para mim, eu vou estar resumindo para você em 12 semanas. E eu sei que isso funciona por quê? Porque para mim, eu saí do estado de depressão, de cama, né? Como diz depressão suicida, eu saí desse estado em 3 meses, né? Em 3 meses. Então, eu tô falando para você que você tem condições de fazer isso. Eu saí sozinha, estudando, né? Estudando, procurando técnicas e saí sozinha. É possível? É possível, mas porém você pode levar 20 anos estudando até você conseguir achar a chave para abrir a sua porta, né? E aqui eu trago para você o passo a passo que eu utilizei e que várias pessoas já utilizaram, testaram, que eu utilizo nos meus atendimentos para que você possa ter uma vida mais feliz, né? Que você tenha mais força de vontade para fazer aquilo que você gostaria. E a força de vontade, já que eu puxei aqui no assunto, não é uma coisa que você tem ou não tem, sabe? Muitas pessoas falam, se eu tiver força de vontade, eu consigo tudo. A força de vontade, ela é muito importante, sim. Só que a gente nem gosta de trabalhar com a tal de força, né? Tudo que é força é pesado. Então, como seria você ter facilidade para realizar os teus projetos e não precisar dessa força, né? Para que você realize aquilo que você deseja fazer. Tá ok? Então, aqui, ó. As perguntas, então, abre possibilidades, espaço para que você possa estar tendo consciência das coisas que estão acontecendo na sua vida. E quando você tem consciência das coisas que estão acontecendo na sua vida, automaticamente muitas coisas se resolvem.
Inclusive, através das técnicas que eu utilizo, a gente trabalha o sentimento em relação àquilo. Por exemplo, eu estou sendo fracassado na minha vida financeira. Eu me sinto fracassado na minha vida financeira. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar esse sentimento. Quando nós trabalhamos esse sentimento de fracasso, a gente dissolve ele. Quando você dissolve esse sentimento de fracasso, logo você começa a ter um sentimento de sucesso. E você começa a vibrar com esse sentimento de sucesso e você começa a criar coisas, né? A co-criar coisas na tua vida de acordo com o teu sentimento. Então, muitas pessoas falam assim, né? Ah, mas eu faço de tudo para me ficar feliz e tal, mas eu não consigo as coisas na minha vida. Na verdade, não é fazer de tudo para ficar feliz, é você ser feliz. Nós trabalhamos aqui, né, com a ideia de que eu preciso ser para ter. Então, quando eu quero ter saúde, por exemplo, primeiro eu preciso sentir que eu sou saudável, né? Sentir alegria, sentir que eu estou saudável, que eu sou saudável para conseguir ter a saúde. Assim acontece com o dinheiro. Eu preciso me sentir financeiramente, né, bem. Eu preciso me sentir estável. Eu preciso me sentir rica para ser rica. Nada acontece de fora para dentro. Primeiro acontece aqui dentro para fora. E, inclusive, eu tenho aqui também um livrinho que se chama DNA Milionário, da Elaine Orives, e eu estou fazendo um treinamento com ela e vou trazer algumas coisas aqui para vocês sobre esse livro também. Mas esse vídeo que eu estou gravando para vocês é para convidá-los para quarta-feira, né, já começar. Aí me chame no WhatsApp para ter mais informações sobre esse treinamento. 12 semanas para mudar a sua vida, ok? Gratidão e te aguardo lá quarta-feira, se você vai ter a coragem de escolher diferente, sair da dor e do sofrimento e viver uma vida dos teus sonhos. Opas!